Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Domingo, dia do Senhor, mais uma vez, estamos aqui na casa do Senhor, nós aqui, eu, presbítero Clóvis, os meninos do louvor e você aí na sua casa com a sua família, juntos para adorar o Senhor. Que dia maravilhoso, hein? Que dia lindo que o Senhor nos deu. Você já agradeceu o Senhor por esse dia? Você já fez uma oração nessa manhã? Você acordou bem, acordou animado com o Senhor? Você podia fazer isso nesse momento, podia convidar toda a sua casa, toda a sua família, chama todos os seus filhos para sentarem agora aí e assistir o culto, participar com a gente desse culto. Esse é o dia que o Senhor já fez, dia do Senhor, dia do povo de Deus, adorá-lo. E eu quero convidar você a fazer isso nessa manhã de domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler aqui alguns versículos. Salmo 135, que diz assim: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, o Senhor é bom. Louvamos o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Quero convidar você a adorar o Senhor conosco nesta manhã de domingo. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, muito obrigado por mais uma manhã tão maravilhosa. Obrigado pela noite que se passou. Obrigado porque já pudemos nos alimentar nessa manhã e o Senhor tem nos dado vida, forças para estarmos aqui agora, prontos para adorar o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, receba dos nossos lábios, do nosso coração, louvores. Que o Senhor, ó Deus, seja adorado, seja engrandecido, ó Deus, por tua igreja. Que o Senhor nesta manhã, ó Deus, se alegre de nós, que o Senhor derrame sobre cada uma casa, sobre cada uma família, as tuas bênçãos, o renovo do Senhor, a alegria, a tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui novamente para exaltar e glorificar a Deus, aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor, aquele que tem cuidado de você, aquele que tem cuidado da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, aquele que tem cuidado de tudo. Nada sai do controle das mãos do Altíssimo Deus. Vamos declarar, render a Ti. Nós queremos render a Ti toda a gratidão em forma de adoração. Amém? Render a Ti adoração e derramar meu ser. Meu coração deseja toda manhã imaginar e me inspirar para te dizer: estou apaixonado cada vez mais. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível
profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-nos além, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar e me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Vamos declarar: leva-me além. Leva-me além, oh Senhor. Leva-me além, a um nível mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh, leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Que a nossa vida possa romper todos os limites que a situação tem nos apresentado. Nós possamos romper em Deus. Aleluia. Reina em mim, Senhor. Sol, uma coisa só eu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em mim. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo, reina em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reine em nós, Senhor. Glórias a Deus, irmãos, que bom, né, estarmos aqui mais uma vez nessa manhã. Vamos estar abrindo a palavra de Deus em Romanos 31. Essa leitura aqui é para estarmos meditando, né, neste momento maravilhoso que é o momento família, que sempre separamos aqui na manhã, né, nesta manhã maravilhosa de domingo, onde estamos compartilhando a palavra de Deus, esse momento maravilhoso com as nossas famílias. Então, Romanos 31 diz o seguinte, essa palavra maravilhosa para abençoar a minha vida, a sua vida, a vida das nossas famílias. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há tristeza, angústia, potestade, principados, nada neste mundo ou em qualquer outro lugar que possa ser contra nós, se Deus é por nós. Então, meus irmãos, que possamos ter firmeza e colocar essa firmeza em nossa família, que nós estamos firmados em Cristo, que Deus está acima de todas as coisas. E se Deus está conosco, meus irmãos, pode pensarmos até que alguma coisa seja grande demais para combatermos, mas para Deus isso não é nada. Então, que possamos sempre colocar em nosso meio, no meio da nossa família, a confiança, a esperança, a força de Deus que há em nós. Não que nós somos alguma coisa ou que temos força própria, mas é porque Deus nos escolheu, é porque Deus nos chamou. E se Deus, de fato, está conosco, nada poderá nos abalar, nada poderá nos atingir. Então, possamos ter sempre essa confiança e convide aí os amados irmãos aí da família que esteja aí, né, se ajuntando para estarmos orando, né? Esteja colocando aí, de repente, até nos comentários, se você precisar de alguma oração, alguma situação aí que você possa estar compartilhando conosco, para estarmos orando juntos. Coloca aí, que nós vamos estar fazendo essa oração, ok? Então vamos estar orando? Pai de amor, Pai querido, nós te damos graças, te damos glórias, reconhecendo que o Senhor está acima de todas as coisas e sobre tudo. E nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso município, de todo o nosso planeta, Senhor. A humanidade sofre, Senhor, neste momento, pois lidar, Senhor, com o inimigo invisível, onde existem muitas opiniões, mas o Senhor sabe de fato e de forma exata, ó Pai, como nós devemos nos comportar diante, Senhor, deste problema. E não só deste problema, Senhor, mas de todos os problemas. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, neste momento, equilíbrio, Senhor, para lidar, Senhor, com tantas e tantas coisas, ó Pai, que vem surgindo, Senhor, nesses dias, ó Pai. Que o Senhor esteja curando, Senhor, a questão financeira, Senhor, do nosso país. Que o Senhor esteja dando sabedoria, Senhor, para os gestores. O Senhor possa estar abençoando, Senhor, a esfera, Senhor, da saúde, ó Pai. Abençoa, Senhor, estes homens, ó Pai, que tomam essas decisões, ó Pai, na saúde pública, Senhor, também, Senhor, na questão social. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada governante, para que as nossas famílias, ó Pai, sejam abençoadas. E que nós, ó Pai, como povo de Deus,
possamos sempre fazer a nossa parte e confiar plenamente em Ti. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, glórias e glórias a Deus, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, amém. Conformoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Fique com a sua Bíblia aberta. Eu quero deixar para você uma palavra hoje bem objetiva para o nosso coração, nesse domingo maravilhoso. Então diz assim a palavra de Deus: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Vamos orar? Deus querido, fala o nosso coração nessa manhã. Ó Deus, já cantamos, já louvamos o Senhor. Agora precisamos, ó Deus, e carecemos de ouvir a Tua instrução. Encoraja-nos nessa manhã e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que você conhece muito bem esse texto. Esse texto é um texto muito conhecido por nós, desse encontro maravilhoso, extraordinário do Senhor Jesus com esse homem que nós denominamos ele como o jovem rico. Jesus, com seus discípulos, já estava descendo para Jerusalém. Jesus, ali em Jerusalém, seria traído, seria entregue, crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Mas nesse caminho, Jesus tem esse encontro tão especial com esse jovem. E a palavra de Deus fala que esse jovem, quando Jesus está trafegando, está a caminho de Jerusalém, esse jovem se achega a Jesus e se prostra diante dos pés do Senhor Jesus, dizendo: bom mestre, o que eu farei
para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para que eu possa ser salvo? Essa palavra, essa pergunta é fruto de um coração sincero. Esse homem que nós chamamos de o jovem rico, como a palavra de Deus nos diz, ele era conhecedor das Escrituras, ele conhecia os mandamentos de Deus. Possivelmente era um homem de entre os 30 a 40 anos de idade, e possivelmente, como alguns estudiosos dizem, ele era um dos principais da sinagoga, um homem influente na comunidade, era um religioso assíduo, cumpridor das leis. E esse homem, apesar de tudo isso, de ter uma vida religiosa, de ser um homem aos olhos dos outros, um homem justo, um homem que procurava ter um bom relacionamento com o próximo, um homem que cuidava para que as suas responsabilidades para com a comunidade fosse cumprida. Era um homem que, talvez se fizesse parte da nossa igreja, no final do ano nós chamaríamos ele à frente e daríamos um prêmio de bom cristão, de um homem que influencia os outros para o bem, de uma pessoa que é envolvida na igreja. Apesar disso, esse homem tinha algo que não estava batendo com o coração dele. Ele tinha uma ansiedade, ele tinha uma preocupação que a religião não pode sanar essa preocupação, aliviar essa preocupação da alma. Esse homem, apesar de conhecer as Escrituras e procurar, pelo menos aos olhos dos outros, cumprir os mandamentos do Senhor Deus, ele tinha essa dúvida que pairava o seu coração, a vida eterna. Ele ainda não tinha certeza da vida eterna, toda a sua expectativa com a religião, toda a sua convivência e o seu conhecimento com a palavra de Deus, apesar de um conhecimento profundo, ele ainda tinha essa dúvida no coração. Com toda certeza, ele já deveria ter conversado com rabinos, com os líderes religiosos sobre esse assunto, mas essa dúvida ainda pairava a sua alma, o seu coração, essa incerteza que estava corroendo a sua vida, de tal forma que a única saída para ele era se encontrar com Jesus desse jeito. E ele, assim, sem vergonha alguma, sem nenhum constrangimento, ele se achega a Jesus. No meio do caminho, pessoas estão seguindo o Senhor Jesus. Então ele, no meio daquelas pessoas ao redor de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e diz: bom mestre. Ele se prostra em atitude não só de reverência, mas como aquele que reconhece a autoridade de Jesus. Aquele que enxerga, ver no Senhor Jesus o único que pode dar essa resposta, uma resposta definitiva, uma resposta verdadeira, que pudesse acalmar a alma desse homem. E ele chega com toda a sinceridade no coração e diz: bom mestre, o que eu farei para poder herdar a vida eterna? Essa pergunta é uma pergunta sincera e uma pergunta que ele queria realmente que houvesse uma resposta satisfatória para que a sua alma pudesse acalmar e para que ele pudesse viver com certezas. Mas, para a surpresa desse homem, o Senhor Jesus vira para ele e faz uma pergunta que para ele seria muito fácil a resposta. Jesus pergunta assim: você conhece os mandamentos? Você sabe os mandamentos? A palavra aqui, sabes, não é somente de conhecimento intelectual, mas você conhece e cumpre os mandamentos? E Jesus começa a falar: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Você nota que o Senhor Jesus, ele não pega os 10 mandamentos. Jesus escolhe alguns dos mandamentos, alguns dos 10 mandamentos. E principalmente aqueles mandamentos que têm a ver
com a nossa vida com o próximo. Jesus está perguntando para aquele rapaz assim: olha, você conhece esses mandamentos? Aquilo que tem a ver com você e com o seu próximo? E ele fala assim: não, conheço muito bem. Conheço, e não só conheço, mas eu cumpro esses mandamentos desde a minha juventude. E a gente pode até perceber um sorriso nos lábios desse jovem, porque se para herdar a vida eterna, entrar no reino dos céus, dependesse disso, ele já poderia falar assim: eu estou dentro, está certo, estou junto. Então essa dúvida que eu tinha já foi sanada, porque eu cumpro isso. Na verdade, esses mandamentos, apesar de ser mandamentos de Deus, está lá nas Escrituras, fazem parte dos 10 mandamentos, do decálogo, mas esses mandamentos aqui, necessariamente, não uma pessoa religiosa só que pode cumprir. A pessoa não precisa ser um religioso para cumprir alguns desses mandamentos. Porque, olha só, não roubarás. A pessoa, e você conhece muitas pessoas que nunca roubaram e nunca roubarão, e não são crentes, não são religiosos. E por quê? Por causa da cultura. Eles não roubam porque não querem ser presos. Algumas pessoas que você conhece não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com Jesus, e nunca adulteraram na vida, nunca pensaram em trair a esposa ou o marido. E por quê? Porque simplesmente é um código de conduta. E Jesus faz essas perguntas para esse jovem: olha, você honra o teu pai e tua mãe? E fala: claro que eu honro, mas nós conhecemos muitas pessoas que não estão na igreja e honram os seus pais, apesar de alguns lá do mundo honrarem até mais do que algumas pessoas que estão na igreja, honram, cuidam dos seus pais. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, o que você está fazendo e o que você fala que cumpre, qualquer uma pessoa pode tentar cumprir, e isso não faz de você um cidadão do reino dos céus. Aí Jesus fala assim, quando ele responde: olha, eu cumpro isso desde a minha infância, eu tenho conhecimento disso e cumpro. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus olha para ele, mas é um olhar muito diferente. A palavra aqui, traduzida, está fitando, mas no grego é uma palavra muito mais do que olhar. O tempo verbal tem a ver com uma ação em direção à pessoa que você está olhando. Quer dizer que, possivelmente, o Senhor Jesus não só olhou, mas o Senhor Jesus o abraçou. Jesus olha profundamente para esse jovem, quando esse jovem está tão alegre, prostrado aos seus pés, falando assim: eu cumpro tudo isso. Jesus olha para ele, olha de uma forma tão profunda, possivelmente, como os estudiosos dizem, o Senhor Jesus o abraça, e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus o amou. Essa palavra aqui não é um amor generalizado, não é um amor genérico por todas as pessoas. É um amor muito particular, um amor específico de uma pessoa para outra. Isso significa que o Senhor Jesus, naquele momento, realmente não só expressou isso com o olhar, mas com a sua atitude. E aquele rapaz percebeu que aquele que estava ali, na frente dele, não somente era um mestre, um rabino, mas realmente era uma pessoa que o amava profundamente. E por amar profundamente, o Senhor Jesus diz assim: olha, só te falta uma coisa. Você está tão perto do reino, só te falta uma coisa. E você pode imaginar esse jovem olhando para os olhos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus o abraçando, com um abraço fraterno, amoroso, e ele percebendo e sentindo esse amor que fluía do Senhor Jesus para com ele, e Jesus falando ao seu ouvido: só te falta uma coisa. Vá, venda tudo o que você tem, reparta para os pobres, e você terá um grande tesouro no céu. Aí você volta e me segue. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui não é simplesmente fazer com que esse homem abandone tudo que ele tem por causa de seguir a Jesus. Não é simplesmente isso.
tem algo muito mais poderoso por trás dessa expressão do Senhor Jesus. Porque se fosse assim, nós poderíamos pegar nesse texto e trazer para a nossa vida que todo mundo que quer seguir Jesus deveria abrir mão de todas as coisas. E Jesus não está falando isso. Jesus não quer que você saia vendendo tudo que você tem e repartindo com os pobres. Não. Você precisa cuidar dos pobres, você precisa cuidar do necessitado, você precisa acudir àquele que está precisando, precisa. Mas a vida cristã é de generosidade. Você precisa, com tudo que você tem, dispor aos cuidados de Cristo para que você possa servir ao próximo. O que o Senhor Jesus está fazendo com esse jovem aqui é algo muito maior. Porque quando Jesus percebe que esse jovem responde com tanta prontidão sobre os mandamentos que têm a ver com o próximo, Jesus percebe dentro do seu coração que existe realmente agora algo que talvez seria muito difícil para ele abrir mão. E Jesus, ele evoca novamente aos mandamentos, ainda que implícito. Não está dizendo aqui qual o mandamento, mas está implícito. Quando Jesus fala assim, vá, venda tudo o que você tem e parta com os pobres. Jesus sabia que aquele homem tinha muitas riquezas, era dono de muitas propriedades, ele tinha muito dinheiro. E Jesus queria saber se realmente Deus era Senhor da vida daquele homem. Se ele realmente estava disposto a cumprir o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, não terás outro Deus ou outros deuses além de mim. O que Jesus está falando assim, olha, só pode existir um lugar no seu coração para um Deus. Você não pode dividir o seu coração, você não pode viver com o seu coração dividido entre Deus e outros deuses. Você não pode servir a Deus e a outros senhores. O que Jesus está falando com esse homem aqui é que ele precisava tomar uma decisão naquele momento. Ele precisava tomar uma decisão de coração a quem ele realmente queria servir. Porque todo mundo quer entrar no reino dos céus. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ser salvo. Pergunta se alguém quer ser destruído, se alguém quer ir para o inferno. Normalmente uma pessoa que fala assim, não, eu quero ir para o inferno, eu quero morrer, essa pessoa está com algum problema. Mas naturalmente qualquer um quer ser salvo, qualquer um quer ir para o céu, qualquer um quer ver e saber que quando essa vida terminar, ele estará num lugar melhor, um lugar seguro. Qualquer um, e esse homem tinha esse interesse. Mas a grande questão do Senhor Jesus não era a vida eterna em si. A grande questão do Senhor Jesus para esse jovem é que ele queria a vida eterna, mas não queria o Senhor da vida eterna. Ele queria entrar no reino dos céus, mas não queria o Senhor do reino dos céus. Ele queria novos céus, nova terra, mas ele não queria se submeter ao Senhor que faz nova todas as coisas. E aí o Senhor Jesus fala assim, olha, eu quero que você tome uma decisão. E a decisão é essa, você precisa abrir mão de tudo que você tem, venda tudo, reparta aos pobres, porque você tem um outro Deus no seu coração, um outro Senhor. E as riquezas que você tem, o dinheiro que você tem, é o que comanda a sua vida, é o Senhor da sua vida. E não pode, e não há lugar para dois deuses no seu coração. Jesus já tinha ensinado isso. Jesus já tinha falado para os seus discípulos que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai aborrecer um e vai agradar a outro. E Jesus já tinha falado, olha, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Mas esse jovem rico, ele era religioso, ele procurava atender minuciosamente e cumprir os mandamentos de Deus conforme ele entendia que deveria fazer. Mas o Senhor Jesus, que sonda os corações,
O Senhor Jesus, que olha para ele de uma forma tão profunda, percebe que no seu coração há um desejo sim de vida eterna, mas não há desejo algum de servir ao Deus Todo-Poderoso, a se dobrar ao senhorio de Cristo. Por isso, esse homem, ele se revolta. A palavra de Deus fala aqui e usa essa palavra, que esse homem, porém, contrariado com essa palavra, ele se retirou triste. A palavra aqui é transtornado. Esse homem, ele ficou com muita raiva, ele ficou muito bravo. E por quê? Porque ele não abriria mão desse outro senhor da sua vida. Ele tinha realmente um Senhor que dirigia a sua vida, que conduzia a sua vida. E esse Senhor, com certeza, não era o Deus Todo-Poderoso, mas sim as riquezas. Esse homem era um religioso, mas a sua fé não estava depositada em Deus, e sim na sua força, no seu poder de ganho, nas suas riquezas, nas suas propriedades. E o Senhor Jesus simplesmente está falando assim, olha, só te falta uma coisa. O quê? Servir a Deus. Só te falta uma coisa. O quê? Você se render ao senhorio de Cristo. Você só precisa se converter a Deus. Você só precisa uma coisa. O quê? Deixar o caminho que você está seguindo e voltar-se para Deus. Seguir o caminho de Deus. Se render ao Senhor, ao senhorio, aos cuidados de Cristo. Mas esse homem não quis, e a palavra de Deus fala que ele vira as costas e sai aborrecido, transtornado, porque Jesus tinha pedido algo que para ele era impossível abrir mão. Para ele era impossível fazer. E o que tem a ver isso, essa história com a minha vida e com a sua vida, nesses dias, eu creio que tem muita coisa a ver com a minha vida e com a sua vida. E nós precisamos relembrar dessa história urgentemente nesses dias. Porque é no tempo de dificuldade, de lutas, de tribulações, é que a nossa fé é provada. E a nossa fé sendo provada, é na provação da nossa fé, e sendo nós aprovados, é que nós demonstramos se confiamos em Deus ou em qualquer outra coisa. Por isso que nesse tempo de luta, tribulação, adversidades, escassez, a nossa fé em Cristo, ao senhorio de Cristo, a soberania de Deus, é colocada em prova, em xeque. Porque nesse tempo que nós estamos passando, muitas pessoas que frequentam a igreja, são membros de igreja, conhecem a palavra. Nesse tempo é que eles ficam divididos entre dois senhores ou mais senhores. A gente vê pessoas que são crentes, que confessam ser Cristo o Senhor, mas no tempo que nós estamos passando, na adversidade, nas lutas, enfraquecem na fé, ficam atribuladas, porque na verdade a sua confiança não está em Cristo, mas sim em outro Senhor. E por que outro Senhor? Porque tudo aquilo que ocupa um lugar na nossa vida, de comando, de senhorio, toma o lugar de Deus em nós. Se qualquer coisa que na nossa vida que venha nos dar confiança, segurança, que não for Jesus, essa coisa se tornou Senhor da nossa vida e o nosso Deus. Por isso, nessa manhã de domingo, a gente precisa refletir, e essa palavra vem com um grande aviso para nós. Nós precisamos fazer como Josué, lá no Antigo Testamento, quando Josué agora tinha trazido o povo de Israel e conquistado a terra prometida, já tinha dividido as terras para as tribos de Israel, ele reúne toda a congregação e diz, olha, vocês precisam decidir hoje, agora, a quem vocês servirão. Se vocês vão servir aos deuses dessa terra, a esses deuses estranhos, a esses deuses pagãos, que não são deuses, vocês decidam agora, se vão servir a eles, sirvam. Mas se vocês vão servir ao Senhor, que vocês também sirvam de todo o coração,
porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma tomada de decisão. Nós, nessa manhã, precisamos tomar essa decisão a quem nós vamos servir. Esse jovem, o jovem rico, apesar de ter um pensamento bom, apesar de ser uma pessoa boa, apesar de ser uma pessoa cumpridora da lei dos homens e tentar cumprir a lei de Deus, apesar de ser uma pessoa bem vista no meio da igreja, pela comunidade, esse homem, ele decidiu servir a Mamon. Esse homem decidiu abrir mão da vida eterna, da segurança eterna, por uma segurança efêmera e passageira. Por isso, nessa manhã, eu e você precisamos, com sinceridade do nosso coração, chegarmos para Deus e pedir para que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração, para que venha trazer à tona, como Jesus trouxe à tona realmente o que estava no coração desse jovem, aquilo que realmente estava movendo a vida dele, aquilo que era realmente a base da sua fé, a base da sua confiança. Nós precisamos nessa manhã pedir para que o Espírito Santo de Deus traga à tona realmente qual é a base da nossa segurança, qual é realmente a firmeza da nossa fé, e em que realmente nós estamos firmados, para que nós possamos voltar para o Senhor. Nós não podemos ter o nosso coração dividido, porque primeiro, Deus não habita em um coração dividido. Não há lugar para Deus num coração que se divide. Uma pessoa que uma hora quer Deus, outra hora não quer Deus, uma hora confia, outra hora não confia. Nós precisamos nessa manhã definir diante de Deus, com todo o temor, na força do Espírito Santo, que nós serviremos o Senhor, que nós abriremos mão de qualquer falsa confiança, esperança, que nós possamos ter em alguma coisa desse mundo, para depositarmos toda a nossa confiança em Deus. Nós abrimos mão de todas as coisas por Jesus, e não temos outro Deus além do nosso Deus. Nós não temos nenhuma outra rocha para que nós possamos construir a nossa casa, a não ser o Senhor Jesus. Não existe outra rocha, não existe outro alguém ou outra coisa que eu possa depositar toda a minha esperança no seu Senhor Jesus. Por isso, nessa manhã, é uma manhã de afirmações. Você precisa tomar uma decisão no seu coração e afirmar para você mesmo, diante de Deus, na força do Espírito Santo, quem é o Senhor da sua vida. Só uma coisa te falta, Jesus disse para esse jovem. Só uma coisa que vai definir o rumo da sua história. O quê? Quem é o Senhor da sua vida? Esse jovem tomou a decisão que Mamon seria o Senhor da sua vida. Mas eu acredito que você deveria decidir que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, que toda a sua vida está nas mãos dEle, a sua confiança está no Senhor Jesus. Ainda que as coisas não estão correndo ou concorrendo da forma que você esperava, ainda que haja muita dificuldade, de repente você está enfrentando enfermidades e opressões, mas a sua confiança continua firme no Senhor, porque o Senhor Jesus é o nosso Deus. Só existe um trono no nosso coração, e esse trono é ocupado pelo Senhor Jesus, e sempre será ocupado por Ele, porque não só Ele reinará na minha vida, mas também o Senhor Jesus, que está sentado no trono, reina e reinará para todos sempre, sobre tudo e todos. Essa é a nossa esperança, essa é a promessa que nós em Cristo Jesus, apesar de passarmos por lutas, dificuldades e tribulações, nós chegaremos lá no final vitoriosos. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você que anda duvidoso. Eu quero orar por você que tem desejo da vida eterna, mas que você ainda que está ainda
cheio de dúvidas no coração, a qual Senhor obedecer. Você precisa, nesta manhã, tomar uma decisão de obedecer somente a Jesus. Somente ao Senhor Jesus. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor. Nessa manhã maravilhosa, nessa manhã que o Senhor nos dá, com vida, com saúde, já podemos adorar o Senhor e ouvir a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito agora, ó Deus, venha fortalecer o nosso coração. Esse Teu servo, essa Tua serva, que nesse tempo, ó Deus, anda duvidoso, anda enfraquecido. Ó Deus, quem sabe essa pessoa que está me ouvindo nessa manhã, ó Deus, tem outros deuses no coração e tenta dividir o seu coração com vários senhores. Oh meu Deus, que o Teu Espírito nessa manhã venha convencer essa pessoa de que só há um lugar nesse coração, e esse lugar deve ser ocupado pelo Senhor Jesus, e nós devemos nos render a esse senhorio, aos cuidados de Cristo, porque o Senhor cuidará de nós, o Senhor, ó Deus, reinará sobre nós, o Senhor, ó Deus, estará conosco todos os dias da nossa vida, e nos levará seguro até o final. Oh Deus querido, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh amado irmão, Deus abençoe sua vida, que você tenha um restante de manhã abençoado, tenha um excelente almoço, uma tarde extraordinária. Prepare o seu coração para logo mais à noite, estarmos juntos às 19h30. Estamos com muita saudade de todos os irmãos, mas não cansamos de orar por cada um de vocês. Deus abençoe, tenha um dia especial, abençoado, debaixo do cuidado do Senhor, e até logo mais à noite, se Deus quiser. Amém. Amém. Reina em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que eu sou.